Eu quero, nesta noite, conversar um pouco sobre a graça com base no texto de Tito. Tito capítulo 3, versos de 3 a 8. Se você puder abrir sua Bíblia lá, eu vou ler e você vai acompanhar na versão que você tem. Eu vou ler na versão da NVI, tá bom? Tito capítulo 3, versos de 3 a 8. Tito 3, de 3 a 8. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Infelizmente, como em toda igreja, nós não temos um público constante. Bom seria se a gente pudesse ter, todo domingo, praticamente todas as mesmas pessoas que tiveram naquele domingo anterior, né? Mas eu estou dizendo isso porque alguns cultos atrás, aqui na igreja, eu fiz uma exposição de Efésios capítulo 2, nós já tratamos desse tema, né? A suficiência da graça. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Tito 3, esse texto que nós lemos, 3, de 3 a 8, segue o mesmo roteiro de Efésios capítulo 2. É a mesma coisa. Em Tito 3, nós vamos encontrar o mesmo molde. Ou seja, há um apontamento do texto para a condição humana, dizendo quem nós somos sem Deus, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. Outra parte do texto fala o que Deus fez diante disso, ao nos ver nessa condição. E por fim, o texto fala da forma como os cristãos devem viver quando compreendem quem eram, de onde saíram e aonde Deus os colocou. Só a título de recordação, nós estamos abordando, como já foi dito aqui, os 5 pilares da Reforma Protestante. Pilares esses que não vêm, evidentemente, de Lutero, mas vêm num tempo posterior, quando vai se sistematizar os principais ensinamentos da Reforma. Então coloca esses 5 chamados solas, como nós já explicamos aqui. O sola vem do latim, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus dar glória. Hoje nós vamos nos fixar mais no chamado sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça. De alguma forma, nós somos educados no nosso contexto ocidental e brasileiro, que para que a gente seja aceito por Deus, nós temos que fazer alguma coisa, não é? Isso está impregnado em você. Você acredita nisso. Eu sei disso, né? Por mais assim que você leia textos que dizem que quem te salva é Deus, por meio de Jesus Cristo, pela graça, nós temos uma educação que está impregnada em nós, de que eu preciso fazer alguma coisa.
Eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me aceite. E a gente fica meio que vivendo a vida, tentando convencer Deus de que Deus deveria me salvar, ainda que a Bíblia diga que eu já estou salvo. E se eu já estou salvo, que Deus pudesse, de alguma forma, reservar alguma coisa mais especial para mim. Porque eu, diferente dos outros, estou tentando viver um pouquinho melhor. Eu estou me esforçando. E aqui e ali nós temos a impressão de que as pessoas acham que Deus não as aceita como elas são. Então elas ficam tentando de alguma forma convencer Deus de que Deus, olha para mim, porque eu acho que o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me aceita como de fato eu sou. Mas por toda a Bíblia nós nos deparamos com a expressão e o conceito de graça. Mas ainda que a gente se depare com tantas vezes esse conceito e essa palavra, graça, graça é algo tão mal compreendido por nós. Nós não entendemos direito o que significa a graça. Então, como entender a graça? Ou mais desafiador ainda, é como viver na graça. Ou como viver pela graça. Jesus, nas suas parábolas, fornece imagens vívidas do reino de Deus. E dentre essas imagens muito nítidas, nós temos evidências do que significa graça, do que é viver pela graça. Eu quero só citar um exemplo aqui, que está registrado em Mateus 20, de 1 a 16, é apenas um exemplo mesmo, a chamada parábola do vinhateiro. Lá Jesus diz assim, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E Jesus começa a contar essa história. Ele diz assim, ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Jesus prossegue dizendo, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Aí diz que saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? A resposta foi, porque ninguém nos contratou. Responderam eles. E Jesus disse então, contando que aquele homem diz, vão vocês também trabalhar na vinha. Aí diz que ao cair da tarde, quando chegou lá por volta das 6 da tarde, o dono da vinha falou para o administrador dele, olha, chama os trabalhadores e paga esse pessoal todo aí. E diz que ele começou a pagar dos últimos para os primeiros. E aí diz que ele pagou para todos o mesmo valor. O mesmo valor. Não teve diferença nenhuma de salário. Daquele que começou a trabalhar às 6 da manhã, aquele que estava trabalhando às 5 da tarde, não teve diferença. O salário foi o mesmo. E aí diz, Jesus contando a história lá, que esses homens reclamaram, dizendo assim, mas esse pessoal trabalhou só 1 hora. E o Senhor pagou o mesmo salário que a gente? E diz que a resposta foi assim, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá embora. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, termina o texto lá, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, o conceito bíblico de graça afirma que não importa o quanto o homem trabalhe, não importa. Deus
vai dar a salvação gratuitamente. Não importa o quanto ele trabalha. O que ganhamos não é por qualquer fator meritório. Não é porque Deus olha para nós e nos acha que nós merecemos isso. Não tem nada a ver com o tempo trabalhado, como exemplifica a história de Jesus. Nesse sentido, a graça, ela é injusta. E ela tem que ser assim. A graça, ela é injusta. Porque se ela fosse justa, ela seria lei, não seria graça. A graça, ela funciona assim. Você nasceu no lar evangélico, nunca se desviou do caminho, queria se envolver com alguma coisa mundana, o pai e a mãe não deixou, o pai e a mãe pegou, nunca se envolveu com nada fora do contexto da igreja, será salvo por Cristo. Mas chegou alguém na igreja, nos seus quase 60 anos, fez tudo de errado nessa vida, se envolveu com tudo, usou drogas, bebidas, sexo à vontade. O que ele vai ganhar se ele se render aos pés de Cristo? A mesma coisa que você. Eu pergunto, isso é justo? Fica com medo não, pode dizer não, não é justo. Mas isto é graça. A graça é injusta. A pessoa trabalhou tão pouco. Eu estou servindo a Deus há anos. Estou lutando contra o pecado há anos. O sujeito vai para um hospital, à beira da morte. Fez tudo de errado até agora, mas ali no hospital, ele reconhece ser Cristo o Salvador da vida dele. Não vai fazer nada para Deus nessa terra. Morre lá e vai para o céu, como eu irei quando eu morrer. É justo? Não é justo. Mas esta é a graça de Deus. Uma graça que é injusta, porque ela não se ajusta à equação humana de valores obtidos como resultados de tempo de serviço, quantidade de serviço ou qualidade do serviço que nós prestamos. Mas é tão somente baseada na vontade que tem o poder de pagar. E quem tem o poder de pagar é Deus. E Deus diz, eu vou dar a salvação igualmente. Porque a salvação é minha. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Isto é graça. Uma graça injusta. E a parábola então deixa claro que Deus é o Todo-Poderoso. Deus, ele domina, manda, ele faz dos recursos dele o que ele quiser. E o ser humano não tem gerência sobre isto. E nós não gostamos disto. Porque nós gostamos de estar no controle das coisas. Como entender a graça? Como viver na graça ou pela graça? Me deixe compartilhar 3 verdades desse texto de Tito 3, que nós precisamos nos conscientizar. A primeira verdade é da inabilidade humana. Inabilidade tem a ver com alguma coisa que não é hábil, não é capaz. A humanidade, em geral, é portadora de uma incapacidade de, por si só, buscar a Deus. Ou de buscar uma vida que possa alcançar o favor de Deus. Em todas as esferas, o homem está maculado pelo pecado. A vontade humana, a mente humana, as emoções humanas estão escravizadas ao pecado. Nós não temos esse poder de por nós mesmos buscar a Deus.
Por isso, pelo seu próprio potencial, o ser humano, ele é incapaz de se mover em direção a Deus. Tito 3,3 diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. De forma bem simples, o homem tem um problema que sozinho ele não consegue resolver. O homem é totalmente inábil para isso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, citando o Salmo 14, ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é Romanos 3, versículos 10 a 12. A salvação não é, em nenhum sentido, obra humana. O ser humano é totalmente inabilitado para mudar o seu destino depois da morte. Não tem essa condição. Porque ninguém por si só busca a Deus. Versículo 5 de Tito 3 diz que não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas por sua misericórdia. Não é pelo que nós fazemos que seremos salvos. Porque o ser humano é totalmente inabilitado para isso, para conquistar a sua própria salvação. Isso nos faz lembrar Isaías 64, 6 a 7, quando diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Quer viver pela graça? Pare de achar que você é alguma coisa, porque esse é o nosso problema como ser humano. Nós achamos que nós somos alguma coisa. E quando nós olhamos para alguém que está lá fora, às vezes morando na rua, usando drogas, envolvido com bebida, uma vida totalmente torta, errada, nós olhamos e dizemos assim: ainda bem que eu não estou nisso, né? Eu tive, juízo, cabeça. Graças a Deus pela minha mãe, pelo meu pai, por aquele amigo, botou juízo na minha cabeça. Não foi o pai, não foi a mãe, não foi o amigo. Foi a graça de Deus que te alcançou. Mas não pense que você teve oportunidades, que você é melhor que os outros. Você não é. Porque o ser humano é totalmente incapaz de por si só buscar a Deus. Deus encontrou você de algum modo. E você nunca talvez vai entender o que Deus viu em você para salvar você. Porque se você é como eu, às vezes você para diante do espelho e você olha e fala: Deus, por que o Senhor me salvou? Que nem eu me salvaria, né? Mas Deus, por graça, olhou para você, quis você. Mas entenda, o ser humano é totalmente inabilitado. Ele não tem condição de por si só buscar a Deus. Uma segunda verdade que há aqui é a intervenção divina. Nós precisamos nos conscientizar disso. O texto de Paulo a Tito prossegue dizendo assim: mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O estado de incapacidade humana muda quando Deus entra.
Quando Ele intervém, quando Ele resolve interferir na vida da gente. Se você está aqui pensando, não, mas eu tenho buscado a Deus, sei lá, parece que tem uma coisa em mim que me move em direção a Deus. Se você tem isso em você, é porque Deus já se manifestou com bondade na sua vida. Senão, você não faria isso. Sozinho não faria. Veja que o texto diz que a salvação do ser humano não se dá com base em sua própria justiça, mas é por causa da manifestação da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Observe também que nesses 3 versos nós encontramos a ação conjunta de Deus, o Deus Trino. É o Deus Pai nos salvando, mediante o lavar do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. É a Trindade atuando em prol do ser humano. Jesus vindo ao mundo, morrendo pelos pecadores, é o derramar generoso da graça de Deus. É a intervenção de Deus na vida do ser humano. Então, se você tem buscado a Deus, é porque Deus de alguma forma interveio na sua vida. O escritor John Stott diz que a graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. A graça é Deus amando, graça é o amor de Deus em sua mais intensa atividade. Nada pode mudar o que Deus determinou que sentiria por nós, nem os seus pecados. Deus não está esperando de mim, de você, nem a santidade sequer. Para nos salvar, não. É importante ser santo, ser puro, ser limpo. Isso traz benefícios para a sua vida. Mas não é isso que encanta Deus, que a gente acha que é. A gente acha assim que, nossa, esse ano não dei o dízimo, nem um mês. Hoje eu vou dar. Aí a gente acha assim, quando a gente levanta do banco, o envelopinho na mão, e vai caminhando em direção aqui, a gasofilácio, né, as cestas que tem aqui na frente, dá a impressão que um coro de anjos começa a cantar. E Deus começa, lá, vai lá meu filho, vai. E Deus acha, que gracinha, meu filhinho colocou o diziminho dele. Acho que isso vai mudar alguma coisa. Isso é sua responsabilidade, seu dever, faça isso, é bom para você. Mas não é por causa disto que Deus vai salvar você. Não é para sair da igreja dizendo assim, hoje eu dei o dízimo, agora eu acho que está, estamos quites, né? Se morrer agora, eu vou para o céu. Não é isso que te salva de fato, né? Não é por isso que Deus vai te salvar. Deus ama você. E você não pode fazer nada a respeito disso. Você pode pecar o quanto for. Deus ama você. E Deus te laça com cordas de amor, como diz a Escritura. Nada que você venha fazer, ou deixar de fazer, vai fazer com que Deus deixe de amar você. Entenda isso. Existe um livro da editora Mundo Cristão, do Brennan Manning, que o título em português é O Obstinado Amor de Deus. Mas ele traduz o inglês, né? O título em inglês é interessante, é Os Batimentos Cardíacos do Mestre. E aí em português colocou esse título, O Obstinado Amor de Deus. Basta ler a Bíblia, basta ler a história do Êxodo, por exemplo, para você notar que Deus ama o seu povo de forma obstinada. Deus ama, Deus nos ama, por isso que intervém na nossa vida. Romanos diz, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Confia nisso? Isso é Romanos capítulo 8. Nada, mas nada mesmo pode separar você do amor de Deus. Se Deus interveio na sua vida, Ele vai salvar você, mas é por causa da intervenção dEle. Não é por nada que você tenha feito, nada que você venha a fazer ainda. De que ainda, outra verdade nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos nos conscientizar da implicação prática de tudo isso. Versos 7 e 8 de Tito 3 diz assim: Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Percebe como segue direitinho o mesmo esquema de Efésios capítulo 2, né? O que Deus fez por nós, segundo Paulo, foi para que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, e herdeiros porque nós havemos de herdar a vida eterna, de modo que nós somos movidos a praticar boas ações, não porque nós temos dúvida, vai que Deus não quer me salvar, então eu preciso fazer coisa boa, não é por isso, mas é justamente porque nós temos a plena certeza da salvação. Porque nós já somos herdeiros, e herdeiros zelam pela herança que recebem. Herdeiros se comportam como legatários, sucessores de algo que ainda não tomaram posse. É disso que Paulo está falando. Ele diz: olha, Tito, eu quero que você ensine categoricamente esse povo. Quem crê em Deus se empenhe na prática de boas obras. Não para ser salvo, mas como resultado disso. Porque sabe que deve fazer isso. A graça nos faz empenhar para sermos cada vez melhores, excelentes na prática de boas obras. Não é para comover Deus, mas é porque estamos comovidos pela graça de Deus. E quando se está comovido pela graça de Deus, por aquilo que Deus fez por nós, a nossa gratidão é querer fazer o melhor, é servir da melhor maneira possível, não é? Agostinho de Hipona diz que a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. A graça nos capacita para sermos pessoas praticantes de boas obras. Uma autora chamada Annie Lamott, ela escreveu: eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro, apenas que ela nos encontra aonde estivermos, mas não nos deixa aonde nos encontrou. Esse é o mistério da graça. A graça, ela nos encontra aonde nós estivermos. Não sei aonde você está. Talvez perdido em drogas, talvez envolvido com coisa errada, talvez perdido nas suas filosofias, no seu muito conhecimento universitário, duvidando de tudo e de todos. Mas a graça te encontra aí, não tem problema. Vem do jeito que está. Mas a graça se recusa a deixar você onde te encontrou. A graça caminha com você, te ajuda a crescer, te faz ser excelente. Queria desafiar você a pensar nisso nesta noite. Pense nisso. Quem é você, afinal de contas? Nós temos toda uma conjuntura que nos faz pensar que nós somos alguma coisa.
não sou contra essas coisas, mas um dos grandes eventos que nós vemos hoje aqui e ali é o chamado coaching. E o que os professores, o que um coach, ele faz? Ele diz para você, você precisa descobrir o potencial que você tem. Levanta a cabeça, não é? Mas eu queria dizer nessa noite, abaixa a cabeça. Levanta não, abaixa a cabeça. E só levanta para abraçar a graça de Deus. Abaixa a cabeça e diz assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Só que entenda que mesmo você não sendo nada e nem ninguém, Deus te ama de uma forma obstinada. E Deus intervém na sua vida. E Deus quer tirar você desse estado de nada, de miséria, e te tornar alguma coisa útil para a glória dEle. E te fazer uma pessoa excelente. Talvez você está aqui e já passou por tudo isto. Só que talvez você nunca entende isto. Você ainda está tentando se convencer e convencer a Deus de que você merece salvação. Eu queria te desonerar disso nessa noite. Você não precisa disso. Se a graça já te alcançou, você precisa aprender a viver pela graça. Na graça. Se santifique, sirva a igreja, venha à igreja, dê o seu melhor. Não porque você tem dúvidas de que se você morrer hoje você vai para o céu, mas porque você tem certeza e quer fazer isso como gratidão, como demonstração de que eu entendo a graça de Deus. O fato de você estar aqui nesta noite talvez não seja algo ao acaso. Talvez você saiu da sua casa nesta noite pensando assim: eu vi em algum lugar que o Gerson Borges vai cantar lá. E eu vou ouvi-lo. Mas talvez Deus, na sua infinita graça, usou isso apenas como uma isca. Deus quer que você abrace esta graça. Que você aprenda a viver pela graça. Reconheça isto. Eu não sou nada. Deus tem que intervir na minha vida. E a implicação prática disso é que eu me torno uma pessoa excelente, fazendo boas obras. Queria pedir para o Gerson cantar de novo. Vamos cantar de novo aquela música tão bonita que fala da graça, né? Salvador maravilhoso. Queria convidar todos a ficar em pé. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Enquanto cantamos essa música, se você sente, eu estou aqui, mas realmente eu nunca havia entendido o que é graça. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos aqui. Se você é uma pessoa que talvez não tenha salvação, nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo, faça isso nesta noite. Naquela cruz Ele deu a vida por você. Talvez você já entendeu tudo isso, mas precisa voltar a esse conceito da graça. Viver com alegria, com gratidão por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Vamos cantar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos no final. Que eu faça para Ele me amar mais nem menos do que Ele já me ama. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar,
morto para nos salvar. Oh, morto para nos salvar. A Trindade nos ama, irmãos. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sai, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso, Senhor, por isso nós te adoramos, vamos louvar essa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você, por você. Eu sei que nós, às vezes, somos tão legalistas, não é? A gente se cobra muito. E Deus quer que você tire esse peso das suas costas. Aprender a viver pela graça. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você, por você. Eu sei que talvez você já tenha toda a experiência com Deus e com a graça de Deus. Mas talvez você precise tirar esse peso dos ombros. Entender que Deus me salvou por amor. Só por amor. Nada do que eu faça vai convencer Deus. Nada, nada, não é? Abraça essa graça. Vem mais aqui, Edivando, vem cá. Fica mais pertinho aqui. Você quer vir também? Pode vir. Vamos ter esse momento de oração, de entrega nas mãos do Senhor, né? Nós somos tão orgulhosos muitas vezes, né? Nós queremos nos salvar. Mas Deus diz, eu quero te salvar. O dinheiro é dele, o recurso é dele, a graça é dele. Ele faz dela o que ele quiser. E ele decidiu nesta noite trazer aqui para te fazer entender isso, entender o conceito de graça. Se você quiser vir ainda, pode vir. Nós vamos orar pela sua vida. Há alguns irmãos e irmãs aqui. Nós queremos interceder por eles, interceder por você também, se você quiser deixar o seu lugar e vir aqui. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque há aqui um reconhecimento de como nós, como seres humanos, somos incapazes. Nós temos sido educados, ó Deus, que nós somos pessoas fortes, pessoas que por si só se salvam. Mas, ó Deus, nós queremos abaixar a cabeça nesta noite e reconhecer que quem salva é o Senhor, por meio de Jesus Cristo, se dando ali na cruz do Calvário. Só o Senhor pode nos limpar. E nós te louvamos, ó Deus,
porque nós temos vidas que se colocam aqui na frente nesta noite, reconhecendo que somente a Tua graça nos basta. A decisão que o Senhor tomou de nos amar, independente do que já fizemos, do que estamos fazendo, do que faremos no futuro, o Senhor nos ama de maneira obstinada. Obrigado a Deus, porque também há vidas aqui que se movem, porque embora tendo certeza plena da sua salvação, ainda não aprenderam a viver pela graça, mas nesta noite estão pedindo que o Senhor estenda a Tua mão mais uma vez, e ajude-nos, ó Deus, a vivermos não baseado em nossos méritos, mas a mais uma vez confiarmos nos méritos de Jesus, na graça do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esta noite, pela Tua palavra tão viva e eficaz em nosso coração, que ela nos transforme, que esta palavra, ó Deus, nos transtorne durante essa semana, para que possamos ainda tomar novas decisões com base nela. É a oração que fazemos com muita gratidão, em nome e por amor a Jesus. Amém e amém.